Pessoal, antes de mais nada eu fiquei muito feliz, porque se eu não me engano tinha uma tarefa que eu cheguei a passar antes das férias? Ou foi depois, da página 50? Foi depois? As duas foram ontem, eu passei duas tarefas, uma numa apostila, outra na outra? Me perdoe, piradão. Piradão. Não, é que também assim, lembra? Eu olhei essas apostilas e pensei, poxa, eu vou ter que dar aula numa sequência que eu não gosto. E, na verdade era a sequência correta. Eu, na hora que eu olhei lá, princípio das trocas de calor, pensei em transmissão de calor, né? E dei a aula da convecção, condução e radiação, né? Me perdoem ter dado trabalho para a galera de ter que, né, se virar com duas apostilas. Um absurdo, na verdade. Página 50 do volume 2, exercício 1. Uma quantidade M de água a 90 graus Celsius é misturada a 1 kg de água a 30 graus Celsius. O resultado final em equilíbrio está a 45 graus Celsius. A quantidade M em quilogramas vale... Então tá, o cara pegou um recipiente adiabático. O que é adiabático? Não troca calor. Não troca calor. Acrescentou M, uma massa M de água a 90 graus. E depois acrescentou também 1 kg de água a 30 graus. Lembrando que ele estava trabalhando no H2O o tempo todo. Depois que isso é misturado no recipiente, a temperatura final é 45 graus. Ele pergunta que massa é... Pois separa vocês veem, não estou nem berrando muito. Que garganta, hein, ó. Galerinha, então olha só. O que a gente discutiu sobre essa questão? Que macete na água fria, que macete na água quente, soma tudo igual a zero, não é isso? Massa de água quente, M. Czinho da água, 1. Esse 1, vamos lembrar o que é esse 1? 1 caloria por grama grau Celsius. Beleza? Variação de temperatura. Final. Isso aí, cara, ó, intuitivamente a tendência é o cara fazer o contrário, né? Então, Q igual 45 menos 90 é menos 45 vezes M menos 45M. É o máximo que eu posso fazer. Água, essa era água quente. Água fria, massa de água fria. 1000. Por que 1000, meus queridos? Isso, porque o calor específico está em grama, né? Esse era o perigo da questão, eu diria. Temperatura final. E a inicial? 30. Então, essa quantidade de calor vai ficar 45 menos 30 é 15. 15 vezes 1000. 15.000 calorias. Tá, e agora? Isso tem um chamado princípio das trocas de calor, que diz que o calor recebido mais o calor perdido, quem está recebendo é a água fria, que é essa aqui, ó, e recebeu 15.000 calorias. Quem perdeu foi a água quente. E perdeu quanto? Menos 45. Aquele menos é justamente para lembrar que perdeu. Mais com menos? Menos passa para o outro lado? Mais. O 45 que está multiplicando passa dividindo. Concorda comigo? Pronto. M é igual. Eu dividiria por 15 em cima e embaixo. Daria 1000 sobre 3, não é isso? E 1000 dividido por 3 é 333,333 gramas. Tá, mas ele Em quilo? Vamos dividir, né? Toin. 0,333 quilogramas. Mesmo que não transformasse, se for antes de não colocasse mil, ali dá uma resultado. Interessante. Vamos entender por que quem não prestou atenção na unidade conseguiu acertar mesmo assim. Isso, mas ainda, por incrível que pareça, a explicação é outra. Porque pensem bem, se não fosse essa igualdade aqui, ó, uma coisa mais outra igual a zero, se não tivesse essa equação no final, daria errado. Pensa bem,
a gente cometeu um erro de unidade aqui, mas o mesmo erro de unidade aqui, concorda comigo? Como isso é uma igualdade, seria equivalente a multiplicar todos os membros pelo mesmo valor, né? Então foi por isso que esse deslize nas unidades não gerou um erro na resposta final, né? Parabéns pela observação, adorei. 0,3 que era... letra D, 0,333, letra D. Show de bola. Uma questão bem legal. Tu vê, né? Ela tinha uma diferença essencial entre as que eu pedi para vocês, né? Via de regra, a gente não sabe a temperatura final e quer saber qual é a temperatura final. Mas o cara pode modificar a brincadeira, né? O cara pode pegar e falar, olha, eu sei qual era a situação final, só que eu não sei se o técnico misturou as coisas certas. Eu posso fazer uma conta para ver se ele colocou a massa de água adequada, né, na mistura. Então é claro que pode existir outras situações. Mas a técnica é muito parecida. Que macete e que macete no outro cara. E vai misturar mais um, tu faz que macete, e tem outro, tu faz que macete. E já que tu vai misturar tudo, soma tudo, igual a zero. Essa parte final é chamada de princípio das trocas de calor. Esta fórmula eu te forneço? Essa eu não forneço. Eu forneço que macete, eu forneço Czão, Czinho, mas essa fórmula eu não forneço porque é uma ideia, né? Muito bem. Questão 2. Era 1, 2 e 3, né? Como a gente está com o tempo bem apertado hoje, com as entregas e análise de tarefa, vamos direto, sem pausar. Obrigado, querida. Show de bola. Uma dona de casa mistura em uma garrafa térmica 100 ml de água a 25 graus Celsius com 200 ml de água a 40 graus Celsius. Quando ele fala garrafa térmica, ele já está sugerindo que é uma garrafa térmica perfeita, certo? Né? Garrafa térmica, na verdade, originalmente ela era chamada de frasco de Denver, né? Porque era um experimento de física. A galera no laboratório queria descobrir uma maneira de reter calor, né? E o pessoal foi fabricando equipamentos para isso. Hoje a gente usa esse equipamento na nossa cozinha, né? A famosa garrafa térmica, que originalmente era chamada de frasco de Denver. Legal. A temperatura final dessa mistura, logo após atingir o equilíbrio térmico em graus Celsius, aproximadamente igual a... Legal. Então tá lá a nossa garrafa térmica, adiabática, perfeita, que não troca calor. E lá dentro a gente jogou 100 ml de água a 25 graus Celsius e misturei 200 ml de água a uma temperatura de 40 graus Celsius. Quero saber qual é a temperatura final. Poxa, mas quando a gente faz o quimacete a gente usa massa, né? Como é que eu vou fazer agora que eu não tenho a massa? Pois é. Pensa bem, não é o mesmo material? Se é o mesmo material, a densidade é a mesma. Então, se eu trocar massa por volume na hora de fazer a conta, pelo fato de eles apresentarem a mesma densidade, o volume vai ser diretamente proporcional à massa. Então vai dar certo? Parabéns, o cara podia simplesmente ignorar isso e usar o volume como massa, sabendo que é porque é a mesma substância que eu misturei. Se eu fosse misturar glicerina com água, eu não poderia só usar o volume como massa. Concordam comigo? Agora um outro detalhe, pessoal. Vocês sabem que quanto é que tem 1 ml de água? Qual é a massa? 1 grama. Isso é importante lembrar que a água apresenta, né, 1 kg por litro. Ou 1 ml para cada grama. Isso ajuda bastante. Ou seja, esses 100 ml significam 100 gramas. Então tem mais esse outro detalhe que nos ajuda. Czinho. Só porque é água. Temperatura final menos inicial. Ó, bem light. Vai. 200. Czinho. Abre parênteses. TF menos 40. Pronto, já tem o que macete para quem perde e o que macete para quem ganha. Então é só jogar no princípio das trocas de calor. Quem recebe é quem está mais frio. É essa massa aqui que recebeu. Recebeu 100 que multiplica TF menos 25. Quem perde é quem está mais quente. O calor flui sempre do quente para o frio. Aliás, quais são as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir? Condução, convecção e radiação. Já vamos voltar a relembrá-las. Faz o chuveirinho, 100 TF menos 2.500 mais 200 TF menos 8.000. Confere? Igual a 0. 100 TF com 200 TF, 300 TF. Menos 2.500 com menos 8.000 é menos 10.500, que passa para lá.
mais 10.500. Está multiplicando, passa dividindo. Show de bola. Corta 2 zerinhos e 2 zerinhos. 35. Vamos fazer uma análise final só para ver se faz sentido ter dado 35? Indo para 35, quanto que essa massa de água variou? 5, né? Baixou 5, não é isso? Se essa que tem 200 gramas baixou 5 graus, essa que tem 100 gramas sobe o dobro, né? Porque uma baixou, a outra subiu, não é isso? Sobe o dobro. Então, se uma baixou 5, a outra subiu 10. Estava em qual temperatura? Subiu 10, foi pra... Fiz a prova real, tu viu? Ó? Acabei fazendo a prova real mentalmente. Eu vi que eu estou no caminho da luz. Pode devolver a prova. Ótimo. O que é o quê? Parabéns. Quantidade de calor. É que uma hora a gente vai ficando íntimo. A gente já fala só calor. Certo? Mas o nome todo do cara é quantidade de calor. Por isso a letra Q. Ótima pergunta também. Tinha letrinha essa? Tinha. A questão diz aproximadamente igual a... Por quê? Legal, cara. Por que será que a questão está falando de aproximadamente? Nesse caso, já que deu exato. Porque não é. Parabéns, porque se a dona de casa for fazer isso na casa dela, a garrafa térmica dela não é um frasco de Denver perfeito, né? Então vai perder um pouco de calor para o ambiente, deve dar uns 39 uns quebrados, né? Tem que ver se ela escaldou ou não a garrafa. Concorda comigo? Aquela história de escaldar a garrafa tem a ver com o calorímetro que tu vai usar para fazer a mistura, né? Eu não posso pegar um calorímetro gelado e jogar coisas quentes dentro dele. Eu vou tentar colocar o calorímetro na temperatura dos objetos que eu vou misturar, né? E daí o escaldar da garrafa térmica, né? Legal, legal. Show de bola. Pessoal, última desta página, que era o item 3. Muitíssimo obrigado. Um vasilhame isolado termicamente. O que significa isso? Vasilhame isolado termicamente? Adiabático. Era essa a palavra que eu queria escutar. Adiabático. É que o recipiente é adiabático. Não, mas esse nomezinho a gente vai se acostumando. É aquela história do cara virar advogado. Às vezes o advogado está falando com o juiz uma coisa que qualquer um entenderia, só que eles estão usando um linguajar que o leigo não entende. Né? Tu vê que interessante isso. Às vezes, tu manjar de uma matéria é mais saber falar do jeito certo. Tu vê que loucura, né? Então é isso mesmo, adiabático. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, eu também achei muito esquisito. E o primeiro ano foi um professor... No oitava série que falou de adiabático, professor de química, inclusive, bom professor de química. E eu também lembro que naquele ano eu não assimilei, só no ano posterior é que eu fiquei sabendo e assimilei o que era adiabático. O que é mesmo adiabático? Não troca nenhuma gota de calor com o ambiente.